Unidade 4, Tecnologia. Aula 15.2, Conteúdo: Relação entre genótipo e fenótipo. Habilidade: estabelecer a diferença entre genótipo e fenótipo e entender as diferenças entre alelos heterozigotos e homozigotos. Olá, boa noite a todos, alunos e professores. Vamos dar continuidade à nossa aula de biologia. Vamos continuar o nosso estudo sobre a genética. Então, estamos observando aí que é um assunto diferente, Vamos falar de genética. Na verdade, lá na nossa primeira unidade, a gente já deu início, a esse conteúdo. A gente observou ali informações básicas, da genética, como, por exemplo, o DNA, que a gente observou lá nas nossas aulas, que é aquele material genético que está presente lá no núcleo das nossas células. Então, a gente observou lá na citologia, no estudo da célula, que tem ali a membrana plasmática, o citoplasma, e lá no núcleo da célula animal tem o material genético, que é justamente ele que dá todas as informações e todas as características necessárias para um indivíduo. Então, existem ali nas nossas células 46 filamentos de DNA, que a gente observou ali. A gente vai já relembrar um pouquinho mais sobre o cariótipo humano. Lembrando também que a quantidade de cromossomos é diferente de uma espécie para outra. Nós, seres humanos, temos a quantidade de 46 cromossomos, mas outras espécies apresentam a quantidade de cromossomos diferenciados, porque outras proteínas são produzidas. E aí, na nossa aula da genética, a gente observou que os genes, eles são herdados de pai para filho, A gente observou ali naquela imagem aquelas gêmeas, que apresentam características semelhantes, A gente observou, vamos só voltar na imagem anterior rapidinho, a gente observou lá a cor dos olhos, a cor dos cabelos, A gente observa a semelhança entre elas. As características que são herdadas de um indivíduo é justamente aquela que veio do seu pai e da sua mãe. Lembrando lá das células sexuais, o espermatozoide e o óvulo. Quando eles se fecundam, cada um traz 23 cromossomos, que é a metade, A gente viu lá na nossa aula de divisão celular por meiose, que no processo de divisão para a formação de gametas, a quantidade de cromossomos fica na metade, Então, se nós temos 46, lá na formação do gameta, vai ter a metade, vai ter 23, porque no momento da fecundação é necessário que tenha 46. Então, as características de um indivíduo, as nossas características, são aquelas que são herdadas dos genes do meu pai com a minha mãe, que veio do espermatozoide e do óvulo. Quando juntou, quando ocorreu o processo de fecundação, ocorre ali as características do indivíduo, que vai definir ali a cor do cabelo, a cor dos olhos, que é o assunto da nossa aula de hoje. E também vamos relembrar o cromossomo. Olha só, na nossa próxima imagem, a gente tem aqui uma representação de um cromossomo. Então, são eles que contêm ali os nossos genes. Então, eles ficam ali no núcleo como forma de filamentos. E a gente observa que para que ele forme aqui um cromossomo, a gente viu na nossa aula de replicação do DNA, o que é necessário? É necessário que ocorra a duplicação do material genético. Então, o mesmo material genético que eu tenho de um lado do cromossomo é o mesmo que eu tenho do outro. Lembrando ali que o nome dessas estruturas são cromátides irmãs, justamente porque elas apresentam o mesmo material genético, Então, a gente tem aqui a representação do cromossomo, que ele fica nesse formato no momento da divisão celular, quando ele precisa duplicar o seu material. E aí, cada cromátide dessa tem o mesmo material genético, tá bom? Relembramos aí o conteúdo da aula da professora Sara e agora vamos para o nosso desafio do dia. Olha só, a gente traz essa imagem e pergunta para vocês. A gente tem aí como pergunta, existe alguma relação entre os nossos genes e o ambiente? Então, observe que a gente tem aí uma pessoa com duas situações distintas, Uma pessoa ali, nesse primeiro quadro, que realiza atividade física, que se alimenta corretamente, A gente observa ali a presença de frutas, verduras e do outro lado, uma pessoa que é mais sedentária, que se alimenta ali de alimentos com mais
gorduras, a gente observa refrigerante, pipoca, né? Então, será que tem alguma relação do ambiente com os nossos genes? Então, essa é a nossa pergunta do desafio do dia, tá? E aí, como sempre, né, depois do desafio, a gente vai observar os assuntos da nossa aula de hoje, né? Então, vamos continuar falando de genética e a gente vai conhecer novos termos relacionados à genética, que são termos básicos, para a gente compreender outros conteúdos depois, tá? Então, vamos iniciar observando o cariótipo humano, tá? O cariótipo humano, ele representa a quantidade de cromossomos que cada célula carrega, né? Então, a gente observa aqui que no cariótipo humano nós temos 23 pares. 23 pares que representam 46 cromossomos. Tá? Se a gente fosse contar, na verdade já tem até a numeração, a gente observa que tem 23. E observem também que os cromossomos, eles são iguais, né? Eles têm ali o mesmo par. Tá? Então, observem aqui a representação dessas bandas, que justamente são os genes, né, que estão aqui nesse DNA. Lembrando que o cromossomo é aquele DNA que está ali espiralado. Tá? Então, olha só, a gente tem do 1 até o 23. 23 pares que dá no total de 46 cromossomos. E aí a gente observa que tem a semelhança entre eles. No caso do último par, é aquele par sexual que define ali o sexo do indivíduo, né? Quando é XX é fêmea, né? Sexo feminino. E quando é XY é macho, né? O sexo masculino, tá? Então, o último par de cromossomos é o que define o sexo do indivíduo. Lembrando que cada um deles vem do pai ou da mãe, né? Então, a junção dos dois é que vai definir o sexo, tá bom? Como a gente viu lá em outras aulas, tá? Então, a gente relembra aí o cariótipo humano também, porque nós vamos falar mais especificamente desses genes que compõem esses cromossomos, tá? Então, a gente vai falar da definição deles e a importância deles para definir as características que nós temos, tá? Então, vamos relembrar um conceito de gene, né? Então, observe aí na nossa próxima imagem, né? O conceito que representa ali o gene. Olha só. O que é o gene? É cada trecho da molécula de DNA que contém a informação para produzir uma proteína. Isso que é chamado de gene, tá? Então, observem que aqui a gente tem a cadeia de DNA. Olha só. Essas cores representam aquelas bases nitrogenadas, que nós também já falamos sobre ela. Timina, que liga com a adenina, citosina, que liga com a guanina. Então, como se fosse um degrau de uma escada, né? Cada uma dessas é uma dupla de bases nitrogenadas que estão ligando. E aí a gente observa que o DNA ele é bem extenso, olha, ele é bem longo. E aí, somente trechos deles é que define ali um determinado tipo de gene, né? É um gene que vai definir a proteína que tem que ser produzida, né? Então, nós tivemos uma aula que falava pra gente sobre a importância do RNA mensageiro e o RNA transportador. Nós vimos lá na nossa aula que tem aqui o gene que vai definir uma característica, uma proteína. E aí, quem faz esse papel é quem? É o RNA mensageiro. Ele vai levar essa informação para definir qual é a proteína que tem que ser produzida, tá? Então, essas são as características vindo ali do DNA, né? Ele que vai definir tudo. E a gente observa que quando ele está ali, ó, espiralado, né? Quando ele vai se enrolando, ele vai formar aquele cromossomo que a gente observou na imagem anterior, tá? Aquele cromossomo ali que apresenta os seus 23 pares, tá bom? Então, olha só, um assunto está ligado com o outro, né? Porque a gente já estudou em outras aulas. E aí, essa proteína é o que vai definir, por exemplo, a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos, a sua estatura, entre outras características que faz parte daquele indivíduo específico, tá? Então, relembrando aqui, o que é um gene? É cada trecho da molécula de DNA que vai definir a proteína que tem que ser produzida. Vamos continuar e vamos conhecer mais dois termos da genética. Olha só, a gente vai observar na nossa próxima imagem a definição de genótipo. A definição de genótipo, que é um conjunto formado
por todos os genes de um organismo, né? Então, essa que é a definição do genótipo. E o fenótipo são as características observadas nos seres vivos, tá? Então, são mais 2 termos que a gente está conhecendo, tá? Então, quando a gente fala em genótipo, são todos os genes de um organismo que geralmente na genética, elas são representadas por letras, né? Que a gente chama de Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, são representações de genes que definem ali o conjunto deles e representa o nosso genótipo. O fenótipo são características observadas nos seres vivos, né? Aquelas características morfológicas, comportamentais, né? Que a gente consegue observar ali com mais detalhes. E aqui a gente tem um exemplo, né? 2 gêmeos, aqui ó, somos gêmeos e temos o mesmo genótipo, o mesmo material genético. Mas o nosso fenótipo já não é exatamente igual, né? Então a gente observa que a gente tem aqui esses gêmeos com o mesmo material genético, gêmeos univitelíneos, né, que carregam o mesmo material genético, só que eles são diferentes. A gente observa que tem um aqui, ó, que é mais gordinho, provavelmente é mais sedentário, ele se alimenta de uma forma mais errada, inadequada, né, com bastante gorduras, com bastante açúcar, e aí acaba manifestando ali essas características no seu corpo, acúmulo de gorduras e provavelmente algumas doenças que podem aparecer. Esse outro já tem uma vida diferente, né? Vai ter uma vida mais ativa, olha aqui, ó, representação que ele joga bola, talvez ele se alimente de uma maneira mais saudável, mais balanceada, né? Então, o que isso significa pra gente? Significa que o fenótipo, ele pode mudar de acordo com o ambiente, de acordo com a maneira de como a pessoa se comporta, tá? Então, tem uma fórmula da genética que ela representa assim, que o nosso fenótipo é o genótipo, né? Aquele gene mais o ambiente. O que isso significa? Que o fenótipo, ele pode mudar, dependendo ali das condições que aquela pessoa vive, dependendo de que maneira ela age, né? Do que ela se alimenta, onde ela vive, tá? Então, o fenótipo, ele pode diferenciar. O genótipo permanece o mesmo, mas o fenótipo diferencia de acordo com o ambiente, tá? Então, essa é uma fórmula utilizada aí nos estudos da genética para representar justamente essas diferenças, né? Um outro exemplo que a gente pode relacionar aí no caso desses gêmeos, eles apresentam ali, né? Eles são brancos, e aí vamos imaginar que um deles vai passar as férias na praia. E aí ele pega bastante sol, e aí quando ele retorna para sua casa, ele tá com a cor mais escura, né? Pegou mais sol e aí apresenta mais melanina na sua pele. E aí ele ficou mais escuro. E aí o que mudou nele? Mudou somente o fenótipo devido ao ambiente, mudou a cor ali do seu corpo, né? Que ficou mais corado devido à exposição do sol, tá? Então, o genótipo ali permanece, mas o ambiente, no caso, alterou ali a cor do corpo dele. E aí a gente vai observar também outras características relacionadas ao fenótipo, né? Então, olha só, o que a gente pode observar? A gente vai observar aqui, no caso, a cor dos olhos, olha só. A gente tem aqui a cor dos olhos, tem olhos castanhos, olhos verdes, olhos azuis, né? Que é justamente aquilo que a gente consegue observar. Mas é o genótipo que vai ali passar nessa informação, essa característica. Tá? Então, a gente vai observar que essas características, né, esse fenótipo, é justamente o que a gente consegue observar. E aí, né, tem também, no caso do genótipo, aqueles genes que são dominantes e genes que são recessivos. E a gente vai observar que existe muita influência em relação a esse gene dominante e gene recessivo. Então, né, a gente observa aqui, ó, essas representações da cor dos olhos, né, a cor do olho que é castanha, a cor do olho que é verde, a cor do olho que é azul. O fenótipo é o que a gente consegue ver, né, eu consigo saber a cor dos seus olhos. E o genótipo é justamente o que vai produzir a proteína
para representar aqui, ó, a cor dos olhos, tá? Por exemplo, a pessoa que tem ali os olhos escuros, ela já tem um gene dominante para aquela coloração. Quem tem os olhos azuis já é um gene recessivo, né? Que a gente vai já falar um pouquinho mais sobre eles. Outro exemplo de fenótipo, cabelo encaracolado ou cabelo liso, né? Aquilo que a gente consegue ali observar. O lóbulo da orelha, né? O lóbulo preso, aqui o lóbulo solto e o lóbulo preso. Também é uma característica que é manifestada, né? Que a gente consegue observar, mas são os genes, é o nosso genótipo que vai definir, né? No caso do lóbulo, o gene dominante representa ali aquele lóbulo que é solto, tá? O gene recessivo é aquele lóbulo que é aderido, que fica grudadinho ali no nosso corpo, tá? Então, essas são apenas algumas características que representam ali o fenótipo. Uma outra também que a gente pode fazer ali, né, é a língua, né? Não sei se vocês conseguem enrolar a língua, né? Assim, ó. O fato de enrolar a língua representa um gene dominante, né? Então, se você consegue enrolar a língua, é uma característica, né? É um fenótipo. E significa dizer que você tem um gene dominante que faz com que você consiga enrolar. Se você não consegue, é um gene recessivo ali que está sendo expresso, tá? Então, vocês podem fazer o teste, tentar enrolar a língua e ver se vocês têm ali a presença do gene dominante ou do gene recessivo expresso, tá bom? E aí, na nossa próxima imagem, a gente vai observar os fatores que podem influenciar o fenótipo de um organismo, né? Então, a gente observa ali, nessa primeira imagem, a exposição ao sol, né? Como eu citei para vocês, o exemplo lá dos gêmeos, que tem o mesmo genótipo, mas aí um deles foi para a praia e acabou que ficou com a cor da pele diferente, né? Ficou com a cor da pele mais escura devido à exposição do sol. O processo de alimentação, né? O cuidado ali com a alimentação, com o corpo, né? Nós já falamos em outras aulas em relação à saúde humana, né? Ter uma alimentação ali balanceada para evitar doenças, né? No nosso corpo. E também atividades, né? Atividades físicas que você pode realizar e que também influencia, né? Aquela pessoa mais sedentária que prefere ficar assistindo televisão ou aquela que realiza atividades, que vai para academia, que joga bola, né? Então vai influenciar ali o fenótipo de um organismo, né? Ele vai ser expresso, tá bom? E aí a gente trouxe outros exemplos que estão relacionados a genótipo e fenótipo, né? A gente tem aqui a representação de uns coelhinhos, né? E aí o fenótipo é tudo aquilo que ele expressa, né? A gente tem aqui um coelho que é selvagem, chinchila, coelho do Himalaia e um coelho albino, né? Então aqui a gente tem as características dele, né? Tudo aquilo que ele expressa. E aqui a gente tem o genótipo, como eu falei para vocês, na genética é sempre representado por letrinhas, né? Para identificar o que é dominante, o que é recessivo, né? Para identificar o que aconteceu ali no momento da expressão gênica. Aí um fato curioso, né? Esse coelhinho aqui do Himalaia, que ele tem as suas extremidades, se a gente for observar com mais detalhe, ele tem as suas extremidades mais escuras, a pontinha do nariz, as patinhas, as orelhinhas. Porque se ele ficar ali num ambiente com a temperatura mais baixa, mais fria, o que acontece? Ele vai desenvolver essa característica, que é justamente um fenótipo, né? Uma característica devido à temperatura do local onde ele está, tá? Então, teve ali, né, até algumas pesquisas, né, de laboratório em relação a esse coelhinho, por exemplo, se raspar ali seu pelo e colocar, por exemplo, um gelo, né, algo com a temperatura mais baixa. O próximo pelo que for nascer, já vai nascer escurinho, né? Então, é uma característica desse animal, né, um fenótipo que vai se expressar de acordo com essa temperatura, né, de acordo com o ambiente. E aí vai ter essa diferença, tá bom? Então, a gente observou aí o caso do coelhinho do Himalaia, né, que também vai expressar características diferentes de acordo com o ambiente, tá? Vamos observar também outras informações relacionadas aí ao cromossomo, né, porque cada parte dele vai definir ali um gene, né? Então,
a transmissão de informações genéticas são passadas pelos cromossomos, como a gente observou lá na nossa aula, né? E aqui a gente tem os cromossomos, a representação deles, e observem que somente uma parte está marcada, porque são justamente os genes relacionados a esse cromossomo, né? Então, a gente tem aqui a representação da cor dos olhos em verde, o tipo sanguíneo também é um exemplo de fenótipo, a cor dos cabelos e o crescimento, né? Então, olha a relação que tem do genótipo com o fenótipo. O fenótipo vai ser expresso, mas quem vai definir é o genótipo, que está presente aqui nesse cromossomo, né? São esses genes aqui, ó, que vão falar qual é a proteína que tem que ser produzida. Como a gente observou lá na nossa aula, né, a relação do DNA com o RNA para a produção de proteínas, tá? Então, observe que são somente umas partes presentes aqui nesses cromossomos que define ali todas as características de um indivíduo. A estatura também, né? Se tem ali alguma predisposição a alguma doença, né? Lembrando que tem vários genes e somente alguns são ativos, tá? Não são todos os genes que são ativos ali nos nossos cromossomos. Alguns podem até se ativar ali futuramente, né? Se ativar, ou seja, produzir alguma proteína futuramente, mas não são todos, né? Por exemplo, se a pessoa tem ali um gene para ter um câncer de pulmão, por exemplo, mas ele está ali inativo. Mas o que acontece? Essa pessoa começa a fumar, ou então ela fica num ambiente onde tem pessoas que fumam, né, fumante passivo. O que pode acontecer? Se ela já tem aquele gene para ter um câncer de pulmão, esse gene pode ativar e aí a pessoa pode ter essa doença, tá? Então existem genes que são inativos, estão lá quietinhos, paradinhos, mas que eles podem ser ativados de acordo com a situação do ambiente, tá bom? E aí a gente trouxe um exemplo do albinismo, né? Vamos observar ali essa relação com o genótipo. Olha só, a transmissão de informações genéticas no caso do albinismo, né? São aquelas pessoas que não apresentam ali a melanina, né? Que a gente observa aqui as características. O cabelo branco, né? Os cílios também, a sobrancelha, a coloração da pele bem clarinha, né? São algumas características do albinismo. E aqui a gente observa, aqui ó, os cromossomos relacionados a isto, né? Essa genética, esse genótipo. Então, a produção de melanina, que é justamente o que dá a coloração ali na pele, nos olhos, é determinada por um gene presente em uma mesma posição, que a gente chama de cromossomos homólogos, né? Então, a gente tem aqui uma representação de cromossomos homólogos. São aqueles ó, que estão na mesma posição dos cromossomos. Observe a representação aqui das letrinhas A e B, tá? Então, eles são alelos, estão ali nesses mesmos cromossomos. Aí aqui a gente observa, né, que como há dois alelos possíveis para essas características, os indivíduos poderão apresentar as seguintes combinações: azão-azinho, azão-azão ou azinho-azinho. E aí a gente observa mais duas definições da genética, quando a gente fala que é homozigoto ou heterozigoto. Quando eu falo que aquela combinação é de homozigoto, significa dizer que os alelos, eles são iguais, né? Então, os alelos iguais são aqueles que a gente observa aqui nessa representação do azão-azão e o azão-azinho, né? Então, alelos iguais, olha aqui, ó, azão-azão e azinho-azinho, eles são iguais. Só que também tem uma outra denominação. Tem aquele que é dominante e aquele que é recessivo. O dominante é sempre representado pela letra maiúscula e o recessivo é representado pela letra minúscula. Para o recessivo se expressar, é necessário que ele esteja com um outro recessivo, tá? A gente vai já observar daqui a pouco. No caso do heterozigoto, os alelos são diferentes, como a gente observa aqui, ó, o azão e o azinho. Tá? Lembrando que essas letras são representações. Elas significam o gene que vem do pai e o gene que vem da mãe. Tá? Então, no momento ali
do processo de fecundação, vem um do pai e um da mãe, e aí o dominante ou recessivo que vai definir aquela característica para o indivíduo, tá? Então, vamos observar ali na nossa próxima imagem o exemplo, né, do albinismo para a gente tentar compreender ali essas definições. Os heterozigotos, eles apresentam o pigmento, né? Então, o alelo A, esse azão, ele domina o azinho, né? Por isso que a gente fala que ele é dominante. E o azinho, ele é o recessivo. Para que a pessoa tenha, né, nasça ali com albinismo, é necessário que seja azinho. É necessário que essa característica genética venha tanto do pai quanto da mãe. E aí, quando eles se encontram, acontece aqui que a pessoa tem o albinismo, né? Ela não apresenta ali a melanina na sua pele. E aqui, quando ela apresenta o azão como dominante, ela já vai apresentar a melanina, tá? Então, para que tenha ali o albinismo, é necessário que esse recessivo se expresse. E para ele se expressar, os dois têm que estar presentes ali na genética, tá? Então, vamos observar novamente esses termos. Olha só. Homozigoto é quando os alelos são iguais, podendo ser dois aqui dominantes, azão, ou recessivo, azinho. E o heterozigoto, né? Hétero vem de diferente, homo vem de igual, para a gente compreender aqui essas palavras. Quando os alelos são diferentes, azão e azinho, tá? E a gente vai observar que sempre o dominante que vai definir, né? O recessivo, no caso o azinho, para ele se expressar é necessário que eles estejam juntos, tá? Então essas combinações vêm ali tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino, tá? Então, quando eles se unem, e aí os genes que são expressos que definem ali a característica do indivíduo. Aqui a gente vai observar informações relacionadas ao heredograma, né? O heredograma também é uma parte da genética, né? Onde um diagrama é utilizado para facilitar os estudos dessas características genéticas em uma família, tá? Então, por meio desse heredograma, fica mais fácil de identificar os tipos de heranças genéticas e as probabilidades de uma pessoa apresentar uma característica ou doença hereditária, tá? Então, a gente trouxe aqui um heredograma para a gente observar de que maneira é possível observar essas características, tá? Então, aqui são os símbolos utilizados no heredograma. A gente observa aqui um quadrado que representa o indivíduo do sexo masculino, um círculo que vai representar o indivíduo do sexo feminino, esse triângulo que representa uma criança, o losango que vai identificar ali o indivíduo do sexo desconhecido. Aí aqui a gente observa essas mesmas formas geométricas, né, quadrado ou círculo pintado, que identifica para a gente indivíduos com anomalia, tá? Então, é necessário conhecer esses símbolos para a gente identificar depois, no heredograma, né, de que forma eles são expressos. Aí, aqui a gente observa os tipos de cruzamento, né? A gente tem aqui o cruzamento com descendentes, né? Olha aqui o sexo masculino com o sexo feminino. Nesse cruzamento nasceu um indivíduo do sexo masculino, né? Então, a gente observa esses tipos de cruzamentos. E aqui a gente tem um exemplo do heredograma de acordo com esses símbolos. Nesse exemplo, a gente trouxe aqui o caso do lóbulo da orelha sendo preso ou solto, né? Que é um fenótipo ali característico através dos genes, né? Lembrando que o lóbulo solto está relacionado com o gene que é dominante. Aí aqui é o exemplo desse heredograma, né, para a gente compreender de que maneira é possível fazer essa leitura, tá? Então, a gente tem aqui os símbolos, né, que representa aqui o lóbulo da orelha solto, que é o quadradinho e o círculo pintado, né? O lóbulo da orelha preso,
representa aqui esse quadrado e esse círculo em branco. Tá? Então, o que a gente pode conseguir observar nesse caso? A gente tem aqui, ó, a representação de um homem, o homem representado pelo quadrado, e aí a gente consegue fazer algumas leituras, né? O cruzamento aqui, né, do homem, que tem o lóbulo da orelha preso, olha só a representação dele aqui em branco, e o cruzamento de uma mulher com o lóbulo da orelha solto. Nesse cruzamento, o que a gente observa? O filho, né, o descendente deles, com características diferentes, né? Eles tiveram aqui, no caso, 3 filhos, e cada um, ó, de acordo com o material genético deles, apresentam diferenças. Né? A gente tem aqui um filho que tem homem, né? Olha a leitura aqui dos desenhos. Esse caso aqui é um homem com o lobo da orelha solto, né? Porque ele está ali pintadinho, representando pra gente esse lóbulo solto. Esse terceiro aqui representa pra gente uma mulher com o lobo da orelha preso. E esse terceiro exemplo representa pra gente uma mulher com o lóbulo da orelha solto. Tá? Então, são formas geométricas, né, que a gente observa ali, que definem características, definem o sexo masculino ou o sexo feminino, né, mostra ali os cruzamentos que acontecem, né, e a partir desses cruzamentos, as características que aqueles indivíduos podem desenvolver. Né? Então, a gente trouxe esse exemplo do lóbulo da orelha, né, para a gente tentar compreender ali de que forma o heredograma ele pode ser lido, né, através desses símbolos. Ali o quadradinho representando o homem, o círculo representando a mulher, as cores mostrando para a gente aquele que apresenta uma certa característica ou não. E aí, a partir desse cruzamento, né, a gente já sabe que os genes são expressos de maneiras diferentes, né, dependendo ali daquele gene que é dominante ou daquele gene que é recessivo, aquele indivíduo, né, descendente, que vai ser gerado através daquele cruzamento, ele pode manifestar essa característica ou não. Né? O que vai definir isso são os genes. É justamente o genótipo, aquela informação que vem do pai, aquela informação que vem da mãe. E aí esse genótipo vai ser transformado no fenótipo, porque é aquela proteína que vai ser desenvolvida, que vai definir ali a cor dos cabelos, vai definir a estatura, né, vai definir todas as características do indivíduo, até mesmo as comportamentais, tá? Geralmente a gente fala, tem aquele temperamento do pai, temperamento da mãe, são justamente esses genes, né, que podem ser herdados e a pessoa acaba criando características comportamentais mesmo, que podem ser semelhantes ali do pai ou da mãe. Lembrando também que o ambiente pode influenciar em vários aspectos, né? Não somente morfológico, mas comportamentais. A saúde também está relacionada, né? O seu tipo de alimentação, o ambiente que você vive, né? Sua exposição ao sol, vários fatores ali estão relacionados com o seu fenótipo, com tudo aquilo que é expresso, tá? Então, conhecemos mais alguns termos relacionados à genética, né? Observamos sobre genótipo, sobre fenótipo, sobre alelos, né? A gente observou que eles são representados por letras, mas na verdade essas letras são genes que vêm do pai, que vêm da mãe. Vimos que tem o homozigoto ou o heterozigoto. Homozigotos são aqueles que são iguais, né? Azão, azão, azinho, azinho, e heterozigotos são aqueles que são diferentes. Além disso, tem aquele que é dominante, né? Que se ele estiver presente, é ele que vai dominar e que vai definir a característica. E tem aquele que é recessivo, que para que ele se expresse é necessário que tenham 2, que é o caso do azinho que a gente observou lá no exemplo do albinismo, que para a pessoa ser albina é necessário ter o gene recessivo tanto do pai quanto da mãe. E aí azinho se junta, aí apresenta aquela característica, tá? Então, são várias informações, né, relacionadas à genética, vários termos novos, e aí que faz parte desse estudo, né? Faz parte da compreensão ali da genética, né? De que maneira esses genes se expressam. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o nosso assunto da aula de hoje. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã. Até amanhã.